O convidado do programa Olho Vivo desta quinta-feira é o renomado jurista paraibano, advogado Breno Vanderlei. Ele é candidato a uma vaga no Tribunal de Justiça da Paraíba pelo 5º Constitucional. Muito bem-vindo, alegria recebê-lo aqui no programa Olho Vivo. Boa tarde. Obrigado, Zé Neto. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui em Cajazeiras, voltar a Cajazeiras e ter a honra de participar aqui do programa Olho Vivo com você na TV Diário do Sertão, certo? E poder aqui trazer a minha palavra aos colegas advogados da cidade de Cajazeiras. Com certeza. E para quem está nos acompanhando agora, a gente tem falado muito, nesses últimos dias e principalmente nos últimos meses sobre o 5º Constitucional. Mas antes de a gente se debruçar sobre o 5º Constitucional, eu gostaria que o senhor pudesse, nesse momento, o nosso programa ele é retransmitido também em outras regiões, como Pombal, Vale do Piancó, Patos, Catolé do Rocha, região de Souza também. Que o senhor pudesse se apresentar. É bem verdade que o currículo de Breno Vanderlei dispensa apresentações, mas que o senhor pudesse, nessa sua visita aqui ao Sertão, falar um pouco da sua trajetória. Primeiramente, dizer que não sou um desconhecido no Sertão. Sou patuense, terminei meu curso de Direito aqui em Souza, na Universidade Federal da Paraíba, na época ainda era o UFPB, hoje é o UFCG, E durante o tempo em que cursei Direito em Souza, era um assíduo frequentador de Cajazeiras. Cajazeiras é uma das cidades que eu carrego no coração por onde vou, assim como Souza, como São João do Rio do Peixe, o Iraúna, cidades que estão aqui em torno dessa metrópole, Então, concluí Direito em 1996 e iniciei minha carreira como advogado criminalista, lá em Patos. Mas sempre advogando aqui na região de Cajazeiras, Souza, o Alto Sertão Paraibano. Também exercendo a advocacia em estados como Pernambuco, Rio Grande do Norte, até que terminei também enveredando na carreira, na docência, Fui professor, inclusive sou professor aqui de Cajazeiras também, da FASP, do curso de Direito, de uma ramificação que temos em Campina Grande. Sou, inclusive, coordenador do curso de Direito da FASP em Campina Grande. E, posteriormente, me tornei juiz do Tribunal Regional Eleitoral, onde exerci essa função durante 6 anos, com 3 mandatos. Posteriormente, fui para o governo do Estado e exerci ali a função de secretário executivo da Controladoria Geral do Estado da Paraíba. Doutor Breno Vanderlei, eu particularmente não sou advogado, mas assim, sou grande admirador da área do direito e a gente sabe que o direito exige muito de quem está permeando este território. E para um advogado, é quase que um sacerdócio, Isso. Ou deve ser um grande sacerdócio. Eu gostaria de saber uma curiosidade. Foi o direito que encontrou Breno Vanderlei ou Breno Vanderlei que se descobriu no direito? Eu me descobri no direito, Na verdade, fui eu que encontrei o direito. Na verdade, a minha intenção, até por volta dos 16 anos, era ser médico e pediatra. Até que um dia, lá em Patos, eu saí uma tarde para ir a uma padaria. Veja como é interessante. Saí de casa para ir a uma padaria e, ao passar próximo ao Fórum Miguel Sátrio, eu vi uma quantidade enorme de pessoas ali e resolvi ver o que estava se passando lá. Quando subi ao primeiro andar, estava havendo um júri. Era um tribunal do júri lá, um julgamento. E eu me sentei porque achei interessante aquela movimentação toda. E assisti à acusação feita por o promotor de justiça, ainda lembra o doutor Álvaro Gadelha, numa sessão presidida pela juíza, na época, Graça Moraes, que hoje é desembargadora do Tribunal de Justiça, e um advogado, Expedito André. Eu lembro os 3. Pois é. E eu, a partir daquele momento, depois que o promotor fez a acusação e o advogado, em seguida, eu fui fazer a defesa, e eu ouvi os argumentos dos dois e disse, eu acho que é isso que eu quero para mim. Eu quero ser advogado e quero ser criminalista. E não médico, né? Não. Entendi ali que eu queria ser advogado e que eu queria ser criminalista. E foi isso, o primeiro chamado do direito que eu tive foi esse. A partir dali, eu esqueci a medicina, e passei a estudar para o vestibular na época, voltado ao curso de Direito.
Breno, foi uma trajetória fácil ou de muitos desafios para concluir nessa caminhada na advocacia? Eu acho que profissionalmente nenhuma caminhada é fácil, todas são difíceis. Tem suas dificuldades, tem os nossos erros, nossos acertos, mas é uma caminhada que é confortante. Quando você chega a um determinado limite na sua vida, um determinado estágio na sua vida, e você olha para trás e vê que fez a coisa certa, né? Eu sempre procurei fazer aquilo que a minha consciência mandava. Então, fui advogado, sempre procurei exercer a advocacia com ética, com zelo, com cuidado com as causas que eu defendi, principalmente com paixão. Porque, como diria Evandro Lins e Silva, que é um dos grandes juristas do Brasil, Evandro Lins e Silva dizia o seguinte, que aquele que não tem paixão pela causa que defende, não merece ser chamado de advogado. Por isso que eu sempre procurei advogar com paixão. E é isso. De fato, é uma grande dedicação. Breno, mas nessa área criminal são muitos desafios também. Muitos. Optar pela área criminal no direito é assumir uma responsabilidade quase que dobrada. Isso. Não que as outras áreas não exijam também, claro que exige, mas a área criminal a gente sabe o quão é intensa a vivência no dia a dia. E eu gostaria de uma curiosidade, qual foi a causa até hoje que Breno traz na memória como algo que foi muito marcante na sua trajetória? Eu trago comigo várias causas, mas talvez uma das mais marcantes que eu carrego comigo foi uma defesa que eu fiz faltando menos de 24 horas para o júri, para o julgamento. Era como se eu tivesse sido contratado às 8 horas da noite para um júri que se realizaria às 8 da manhã do outro dia. Então, eu tinha aí 12 horas para estudar. Um processo complexo, volumoso, em que o réu era acusado de aproximadamente 3 crimes, se eu não me lembro, 3 ou 4 crimes. Era um homicídio, uma tentativa de homicídio contra uma pessoa, um crime de perigo, porque ele atirou contra umas crianças que iam dentro de um carro, e um crime também, e eram 2 tentativas de homicídio. E eu tinha somente 12 horas para preparar essa defesa, em companhia de um outro colega. E realizamos esse julgamento, foi um júri muito difícil, foi em Patos. E ao final do julgamento, o resultado foi que consegui absolver as 2 tentativas de homicídio, foram absolvidas. O crime de disparo de perigo contra umas crianças foi absolvido. E houve a condenação do réu no crime de homicídio. Então, para o pouco tempo que eu tive e para a complexidade da causa, foi um resultado realmente surpreendente, né? Mas que também me marcou não só pela quantidade de crimes que eu tive que defender ali, mas, sobretudo, pelo fato que realmente era um fato muito polêmico e muito comovente na cidade. E onde é que entra a área eleitoral na vida de Breno Vanderlei? O senhor já ocupou, inclusive, cadeira no Tribunal Regional Eleitoral, na cúpula da Justiça Eleitoral do Estado da Paraíba. Isso. Como foi que a área eleitoral adentrou na vida de Breno Vanderlei? A área eleitoral adentrou através da área criminal. Como é essa história? Eu fazia defesas criminais eleitorais, crimes eleitorais, né? E concorri uma outra vez, essa é a minha segunda candidatura a desembargador do Tribunal de Justiça. Da outra vez eu concorri também a desembargador, fiquei, me parece que em 9º lugar para a lista sexta, não consegui entrar na lista sexta, mas posteriormente me inscrevi para ser juiz suplente do Tribunal Regional Eleitoral. E esperava exercer ali a função, ser suplente e ter somente esse mandato, não tinha outra pretensão fora essa. Só que, surpreendentemente, quando eu fui nomeado pela presidente Dilma Rousseff para a função de juiz suplente, logo em seguida, passados 6 meses que eu tomei posse, o titular encerrou o mandato. E eu fui chamado para assumir a função, completar o mandato, enquanto surgia um novo juiz para lá. E terminei também me candidatando à vaga. E, surpreendentemente, fui também nomeado agora para titular. Então, eu tive 1 ano e meio de suplência, de juiz suplente, mas em plena atividade, em pleno exercício,
Fui escolhido para titular, onde passei 2 anos, e fui depois reconduzido para a função. Resumindo, passei 6 anos de mandato, com 5 anos e 6 meses de exercício efetivo da judicatura no Tribunal Regional Eleitoral. Tenha sido aquela, talvez, o maior tempo que um juiz, que um advogado passou como juiz no Tribunal Regional Eleitoral, foi o meu. Então o senhor já tem experiência nesse sentido de colocar o nome à disposição para uma vaga como essa, na disputa pelo 5º Constitucional. Eu gostaria que o senhor pudesse explicar para quem está nos acompanhando agora, principalmente, o que prevê o 5º Constitucional, que é a presença de um advogado no Tribunal de Justiça da Paraíba. Sim, na verdade, a Constituição da República estabelece que 1/5 das vagas dos tribunais, seja tribunais regionais, tribunais federais ou tribunais estaduais, né, deve ser preenchido por advogados e membros do Ministério Público. Então, 1/5 das vagas pertence à OAB e pertence ao Ministério Público. E no caso da OAB, os advogados poderão fazer uma escolha direta, ou seja, dentre os 22 nomes inscritos, na Paraíba atualmente nós temos 22 candidatos, sendo 7 mulheres e os demais homens. Os advogados poderão escolher em até 6 nomes na sua lista, certo? A escolha se dá através da urna eletrônica. Então, a urna eletrônica vai abrir ali 6 vezes e os advogados poderão votar em até 6 nomes. Não estão obrigados em votar em 6 nomes, mas até 6, se assim desejarem. No final, na apuração, nós teremos uma lista sextupla, mas é uma lista sextupla paritária, ou seja, os 3 homens mais votados e as 3 mulheres mais votadas comporão a lista sextupla, que será encaminhada da OAB para o Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, os desembargadores se reunirão, os 19 desembargadores se reunirão numa sessão plenária e vão escolher desses 6 nomes, apenas 3 nomes dessa lista. E o tribunal poderá escolher entre homens e mulheres 3 nomes. Cada desembargador pode votar em até 3 dos que estão ali. E no final da apuração no Tribunal de Justiça, os 3 mais votados comporão uma outra lista, chamada lista tríplice. E essa lista será encaminhada para o governador João Azevedo e o governador escolherá um desses 3 que se tornará o desembargador, o mais novo desembargador pela Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção da Paraíba. E por que Breno Vanderlei, mais uma vez, colocou o nome para essa disputa pelo 5º Constitucional? Coloquei o nome na disputa porque, primeiramente, pela experiência que eu trago, não só como advogado, mas também a experiência que eu tive como juiz do Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral é um tribunal de 2º grau. Para quem não entende, né, nós temos os juízes das zonas eleitorais, que são os juízes das cidades, né, que são aqueles juízes que comandam as eleições nas cidades. E nós temos o Tribunal Regional Eleitoral, que é composto pelos juízes do TRE. Então, daí a diferença. Os juízes das zonas eleitorais são juízes eleitorais. Os juízes dos tribunais regionais eleitorais são juízes do TRE. E essa experiência como juiz, que é uma experiência que se tem como desembargador eleitoral, porque o cargo em alguns estados já traz essa denominação, desembargador eleitoral, esses 6 anos de experiência no tribunal, acredito que me credencia para essa função. Primeiro porque eu acho, sempre tive também, José Neto, o sonho de ser desembargador. Depois que entrei na faculdade, sempre me encantou a magistratura de 2º grau. E alguém poderia perguntar, mas se você gostaria de ser magistrado, por que não fez um concurso para juiz de carreira? Né? Justamente por isso, porque é uma diferença. O juiz de 1º grau julga de forma solitária. Ele preside o processo, ele ouve as testemunhas, ele deixa o processo pronto e no final ele julga sozinho, solitariamente, de acordo com a consciência dele. No tribunal, diferente. Os tribunais julgam recursos. Há um debate entre os desembargadores. É possível ali que se debatam ideias. E é isso que é interessante, é isso que me chama a atenção no tribunal, né? A possibilidade de debater, de discutir aquele direito. Eu sempre digo que a força de um juiz de uma comarca é muito grande. Porque quando um juiz dá uma decisão numa comarca,
é necessário 3 lá no tribunal ou mais para desmanchar a decisão que ele toma ali, né? Mas essas decisões que nós temos no tribunal são decisões colegiadas, discutidas, né? Há a possibilidade do advogado fazer uma sustentação oral. Muitas vezes aquela sustentação oral feita ali por aquele advogado faz com que o desembargador que está ali tenha a sua atenção chamada para um aspecto no processo que ele não tinha ainda prestado atenção. E isso é uma possibilidade de mudar o entendimento naquela hora. O debate que se trava ali, obviamente um debate jurídico, ético e respeitoso entre os membros daquela corte, faz com que nós tenhamos ali um julgamento democrático, onde a maioria vencerá, ou seja, a maioria decidirá da forma que entender mais correta e mais prudente dentro do direito. Por isso que nós temos o nome de jurisprudência, que vem justamente da justiça dos prudentes, daqueles que buscam ser prudentes para fazer justiça. E colocando esse nome à disposição, o senhor tem visitado, conversado com os advogados, e qual tem sido a aceitação, e eu diria, nesse diálogo com os próprios advogados, o que eles têm relatado a Breno Vanderlei? Nesse processo de escolha, né, que inicialmente passa pelos advogados. Isso. Graças a Deus, o meu nome tem sido muito bem aceito pela advocacia, principalmente a advocacia do interior do Estado, principalmente pelos advogados que, sertanejos como eu, buscam um advogado do sertão no tribunal. Tem a necessidade de ter um advogado que eles conhecem, que sabe do passado, que sabe como atuava aqui nesse sertão, nesse alto sertão paraibano, né? Advogados que se identificam com o meu nome, e que se identificam com o meu trabalho e com a minha história, porque há poucos dias, ou há poucos meses, ou há poucos anos, estavam comigo nos mesmos fóruns, nos mesmos balcões, buscando processo, fazendo defesa juntos, fazendo defesa muitas vezes em partes contrárias, mas sempre dentro de um clima de diálogo muito respeitoso, né, de muita cumplicidade, digamos assim, pelo direito. Então, meu nome tem sido muito bem aceito, graças a Deus, principalmente no interior do Estado, na capital também, mas eu quero fazer aqui uma reflexão pelo interior, que é de onde eu sou, né? Como sertanejo, como patuense, e as pessoas, os advogados principalmente, têm dito que gostariam muito de votar num advogado do sertão. E eu sou essa pessoa que estou aí candidato, né, representando ou buscando representar os advogados do sertão do Estado. Então, tenho percorrido a Paraíba toda nessa campanha. Estou aí há aproximadamente 4 meses percorrendo. Já vim a Cajazeiras ainda esse ano. Tive a oportunidade de conversar aqui com amigos como o Dr. Paulo Sabino, o Dr. Ayrton Abrantes, o Dr. João de Deus. Conversamos aqui em outra oportunidade. Pude fazer algumas visitas a alguns advogados aqui em São João do Rio do Peixe. Pretendo agora ir até o Iraúna, conversar com nossos colegas de Iraúna também. Mas a mesma coisa fiz em Princesa Isabel, que é um outro extremo do estado. Sim. Piancó, Itaporanga, a própria Patos, Monteiro, Guarabira, João Pessoa, Campina Grande, onde sou professor também já há algum tempo, né? E graças a Deus o meu nome muito bem aceito. Agora, você me pergunta qual é a maior reclamação que os advogados têm feito nos lugares onde eu vou. Tenho escutado os advogados. E os advogados clamam por um acesso aos gabinetes, o acesso ao próprio judiciário, o acesso do advogado para conversar com o juiz, para conversar com o desembargador que esteja ali. Nós não podemos admitir que em 2024 ainda existam gabinetes de magistrados com portas fechadas para os advogados. E essa reclamação, que é unânime dos advogados da Paraíba, ela tem todo sentido. Porque ela não é uma reclamação só dos advogados paraibanos. Ela é uma reclamação dos advogados do Brasil todo, que necessitam, muitas vezes, ter uma audiência com o juiz para chamar a atenção de algum aspecto importante no processo, levar ao conhecimento do juiz um detalhe de uma causa. Quando o advogado procura um magistrado, ele não vai pedir uma ilegalidade, não vai pedir nada absurdo, mas apenas que o magistrado atente para um determinado aspecto daquele processo que ele defende. E isso é importante. Isso é uma forma de acessibilidade ao judiciário. Eu lhe digo, José Neto, e aos que nos escutam agora,
Enquanto eu fui juiz do Tribunal Regional da Paraíba, do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, nenhum advogado paraibano me procurou para não ser atendido por mim. Eu fiz questão de atender pessoalmente todos os advogados que estiveram no meu gabinete. Eu nunca deixei um advogado sem atendimento. E das vezes que porventura eu não estive no tribunal, meus assessores faziam isso. Mas um detalhe importante: quem atendia o advogado que me procurava não era o meu chefe de gabinete. Quem atendia os advogados que me procuravam eram os assessores responsáveis pela lavratura do voto, porque eles estavam por dentro do processo, eles conheciam os detalhes do processo. Então era importante que o advogado tivesse acesso a esse assessor para levar para ele aquela reclamação ou aquele detalhe que ele queria chamar a atenção do processo. E isso eu entendo que, para mim, em momento algum, receber os advogados que me procuraram me foi causa de qualquer sacrifício. Pelo contrário, receber os advogados para mim sempre foi um motivo de orgulho e não vi dificuldade nenhuma nisso. Vi sair de lá advogados que foram atendidos e eu não só atendia. Atendidos e bem atendidos, porque quando eu fui ser juiz do Tribunal Regional Eleitoral, eu quis ser o juiz que eu queria encontrar nos lugares e muitas vezes não encontrei. Essa era a minha meta, sendo juiz do Tribunal Regional Eleitoral. Grande missão, né? Essa era a minha missão. Então, será o mesmo modelo, caso chegue ao Tribunal de Justiça da Paraíba, será esse mesmo modelo no TJ? Exatamente. É esse modelo de gabinete, é esse modelo de exercício da judicatura em segundo grau que eu quero levar para o Tribunal de Justiça. Eu acredito porque os advogados que estão nos acompanhando, que, por exemplo, tiveram esse atendimento no Tribunal Regional Eleitoral, eles podem ter a certeza de que Breno Vanderlei, chegando a ser desembargador do TJ da Paraíba, seguirá esse mesmo modelo, não será diferente. De forma alguma. É esse modelo que eu adotei no Tribunal Regional Eleitoral que eu estou levando, e essa é a minha grande bandeira nessa campanha. Enquanto os outros colegas estão passando dizendo o que pretendem fazer, eu estou tendo a oportunidade de dizer o que eu já fiz e o que eu pretendo continuar fazendo. Levar esse modelo humano, um modelo que possa receber o advogado, e não só o advogado. Como juiz, eu também recebia os estagiários, recebia a parte que muitas vezes tinha que chegar lá, não podia ir com o advogado e ir até o meu gabinete. Eu recebi todas as pessoas ali. Eu entendo que o gabinete de um desembargador, em 2024, não pode mais ser um gabinete que se fecha à sociedade. E principalmente que se feche àqueles que dão acesso ao judiciário. Ninguém chega ao judiciário sem o acesso através de um advogado. E eles precisam ter acesso aos gabinetes. E hoje a gente tem ouvido falar bastante sobre a interiorização, não somente da advocacia, mas diria que em todas as áreas hoje se fala na interiorização. Nós temos relatos, por exemplo, de advogados desse sertão paraibano que, por exemplo, seguem para João Pessoa para despachar com algum desembargador. Quando chegam lá, eles encontram a porta fechada, não têm acesso e muitas das vezes têm que retardar esse retorno à região, aumentando assim os custos, e isso desemboca também em algo que aumenta a morosidade processual. E quem está na ponta, que muitas das vezes é o cidadão, que está esperando uma definição, aguarda por parte do advogado uma resposta, e quando ele volta dizendo que não tem resposta para dar, muitas das vezes prejudica também o próprio advogado. Isso. A questão da acessibilidade. Para a acessibilidade, nós temos também que passar pelo aumento do número de juízes nas comarcas. Então, aumentar as comarcas, não reduzir. Aumentar o número de juízes nas comarcas que já existem. E se porventura algum lugar já tem os requisitos necessários para ser comarca, que seja criada essa comarca. Porque é o aumento do número de magistrados que vai fazer com que os processos tenham uma maior celeridade. Nós não podemos, em 2024, ainda conceber que uma cidade, por exemplo, de 10 mil habitantes, de 20 mil habitantes, tenha somente um magistrado, né, para cuidar de toda a gama de processos que surge ali, né? Então, muitas vezes uma cidade só tem um juiz, o juiz entra de férias, vem um outro juiz de outra cidade e, a partir daí, ele tem que acumular a comarca que já é da qual ele é titular com uma outra que ele está substituindo. Tudo isso contribui para essa morosidade nos processos, né?
Então, eu sempre fui contra o fechamento de comarcas, como fui contra também o fechamento de zonas eleitorais, né? Se os advogados procurarem ver no Tribunal Regional Eleitoral, quando chegar alguns estudos, recomendaram o fechamento de várias zonas eleitorais no estado da Paraíba. Eu fui o único juiz que votou contra o fechamento das zonas eleitorais. Eu entendi que se existiram estudos apontando a necessidade de criação de zonas eleitorais e elas foram criadas, seria um retrocesso fechar as zonas, porque fechar as zonas eleitorais, para mim, na minha concepção, era uma forma de dificultar o acesso à justiça às pessoas, principalmente aqueles que residiam mais distantes. E também para os advogados que teriam também que se deslocar para lugares mais distantes. Por isso, quando esse provimento chegou ao Tribunal Regional Eleitoral, com esse estudo, eu fui o único, acredito que tenha sido eu, o único juiz que votou contra o fechamento de zonas eleitorais, porque eu sempre fui a favor do aumento de juízes, do aumento do número de comarcas e do aumento de número de juízes nas comarcas, para que os processos possam andar com mais rapidez. Eu acho que essa é uma prioridade que todo tribunal deve ter. E a Paraíba já avançou muito. Né, nos últimos anos. Nós temos hoje na Paraíba, eu lhe digo sem nenhum medo de errar, nós temos um tribunal com um excelente quadro de magistrados, juízes comprometidos com o judiciário, juízes trabalhadores e juízes estudiosos. Nós temos muito isso. Obviamente, em toda categoria, existem alguns que não preenchem esses requisitos, mas não são esses os que representam o judiciário paraibano. Os que representam o judiciário paraibano é uma maioria muito grande de excelentes magistrados. E às vezes a pessoa, mas por que você quer ser desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba? Porque é uma honra para qualquer advogado pertencer a um dos tribunais mais bem equipados do país, que é o Tribunal de Justiça da Paraíba, né? E um dos tribunais, podemos dizer sem sombra de dúvida, mais importantes e com decisões de vanguarda que nosso Estado tem. Se nós formos analisar as jurisprudências das câmaras, principalmente das câmaras cíveis do Tribunal de Justiça da Paraíba, nós vamos ver que nós temos decisões que saíram muito à frente de outros tribunais. Então, esse é um tribunal que orgulha, com certeza, todos os paraibanos. Obviamente, com suas dificuldades, obviamente com falhas que precisam ser imediatamente corrigidas e que, com certeza, serão corrigidas em breve. E a presença de um advogado, não que um magistrado de carreira não tenha também as suas atribuições pessoais e qualidades, mas a presença de um advogado faz a diferença, porque advogado está acostumado a lutar todo dia, né? Sim. E eu digo, o que é necessário, muitos advogados não entendem, e só quem passou por um tribunal tem condições de trazer essa informação, é que o que dificulta muito o exercício da advocacia no tribunal são as pautas administrativas do tribunal. Nós temos pautas que, às vezes, o resultado da aprovação delas só recai sobre a advocacia. Por exemplo, se eu quiser dar um exemplo aos meus amigos que estão nos ouvindo, nos vendo aqui hoje. Quando nós falamos em sustentação oral no tribunal, né? Você, para fazer uma sustentação oral no tribunal, os advogados sabem, nós temos que fazer os 2 requerimentos. Um requerimento ao desembargador relator. No prazo de 24 horas, um e-mail para o chefe da Câmara na qual será realizada a sustentação oral. Se faltar um desses 2, já não se faz mais sustentação oral. Ou seja, o advogado cumpre Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, né, a legislação extravagante, porventura, da causa que ele estiver defendendo, e ainda tem que fazer 2 requerimentos. O Ministério Público, não, ele já está lá ao lado do presidente da Câmara, ele fala nos processos que ele quiser, sem precisar pedir licença, sem precisar se inscrever. Então, quando esse provimento foi para o Tribunal Regional Eleitoral, e eu prestei atenção na pauta administrativa, pedi para retirar de pauta, conversei com os demais membros da Corte e expliquei, olha, isso aqui vai dificultar, vai tornar aqui a acessibilidade dos advogados para a sustentação oral algo quase impossível. É um tribunal onde os prazos são contados em horas. E em conversa com os colegas, levamos de volta para julgamento e desaprovamos.
enquanto eu fui juiz do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, para um advogado fazer uma ostentação oral, ele só precisava estar presente e se inscrever na hora. Eu não sei hoje como está, mas enquanto eu fui juiz de tribunal, foi assim que nós analisamos essa pauta administrativa, dentre muitas outras que nós temos, né? Então, esse cuidado na pauta administrativa dos tribunais deve existir. Então, não é correto, não é de bom grado que um candidato a desembargador afirme que eu vou para o tribunal porque eu quero encampar lutas e bater de frente. Não, esse não é o perfil de um desembargador. O perfil de um desembargador é um perfil de conciliação, um perfil que seja capaz de olhar pela categoria que o levou até lá, mas de forma respeitosa, de forma harmoniosa com o seu tribunal. Era assim que nós agimos no Tribunal Regional Eleitoral, né? É assim que age o Ministério Público com seus representantes, né? O que não pode acontecer é o que nós vemos muitas vezes. A OAB se afasta dos advogados que se transformaram agora em desembargador. É como se eles agora passassem a ser pessoas completamente inacessíveis. E isso não é verdade. Nós sabemos que quando o Ministério Público da Paraíba tem alguma pauta, procura os desembargadores oriundos do Ministério Público, o desembargador Frederico Coutinho, o desembargador Oswaldo Trigueiro, né? E os desembargadores encampam ali dentro, obviamente, em conjunto com os demais desembargadores, aquela pauta levada pelo Ministério Público. E por que a OAB não faz isso? Por que a OAB esquece dos membros oriundos da advocacia que estão lá, né? Isso não pode acontecer, né? Qualquer advogado deve sim ter acesso ao desembargador que foi levado pela sua categoria, para levar para ele os problemas que estão sendo vivenciados pela classe aqui fora. Quem se transforma em desembargador, quem passa a vestir a toga, vai ter outras preocupações com os processos que estão lá em seu gabinete. Então, muitas vezes, ele não consegue saber o que se passa aqui fora. É necessário que isso vá até o desembargador, para que lá dentro ele possa reunir-se com os demais membros que foram levados pelo 5º Constitucional e, de uma forma respeitosa e demonstrando a necessidade, em comunhão com o tribunal, faça valer o direito dos advogados. É isso que nós estamos pretendendo, é essa a nossa proposta para a advocacia paraibana. Breno Vanderlei, nós que fazemos aqui o programa Olho Vivo, queremos lhe agradecer pela sua presença aqui no programa Olho Vivo, intermediado inclusive pelo nosso querido Dr. Ayrton Abrantes, aqui da nossa região. Muito obrigado pela sua presença e dizer que o espaço estará sempre liberado, e esse espaço final, o senhor se dirige especialmente aos sertanejos, aos advogados sertanejos que nos acompanham agora, seja pela TV ou também através do rádio. Então, me dirijo aqui aos meus amigos advogados sertanejos, advogados de Cajazeiras, de Patos, de Pombal, de Viraúna, Vale do Piancó. Do Vale do Piancó, principalmente, onde tive muitos alunos, que hoje são advogados lá no Vale do Piancó também. Aqui em Cajazeiras, porque fui também professor na FAFIC, fui o primeiro professor de introdução de direito da FAFIC, fui eu, lembro disso. E quero pedir a cada amigo que observe os candidatos, procure saber da vida de cada um deles. Cada candidato desse, eu tenho hoje 51 anos, se eu for nomeado desembargador, eu passarei 24 anos como desembargador. Qualquer um que for nomeado passará mais de 20 anos. E nós temos que ter cuidado para não escolhermos errado e não escolhermos alguém que deixa uma porta fechada para a advocacia por mais de 20 anos. Essa porta tem que estar aberta para os advogados, porque essa é uma vaga da advocacia. Então, eu tenho dito em todos os lugares, e vou dizer aqui, para encerrar, que esse é um momento que a advocacia reflete. No dia 18, vote no 17. Breno Vanderlei. Muito obrigado.